Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Muscake. Venha reconhecer. Unidade Itatiaia. Valorap. Auditoria. Contabilidade. Consultoria tributária e financeira. Blue Trade. A sua assessoria de investimentos de verdade. Una Gastronomia e Empório. Vinho, azeites, queijos, camarões. Delícia. Olá! Como nós prometemos, estamos começando o diálogo dessa semana, um programa exclusivo, inédito, onde o empresário Davi Mansur Kuri, que está aqui conosco, ex-superintendente da Coderp, é o primeiro a querer falar com a imprensa e escolher o nosso programa para tratar das acusações em relação à Operação Sevandija. Davi, empresário, muito obrigado por estar aqui conosco e querer tratar desse assunto com exclusividade com a gente. Eu que agradeço, Edmo, agradeço a oportunidade, o espaço, para poder falar a verdade para as pessoas, porque muitas vezes as pessoas se levam a crer de fatos que realmente não estão imputados ou não estão nos autos. Então aqui é uma oportunidade para a gente poder esclarecer e debater tudo. Com toda a liberdade do mundo, com toda a liberdade do mundo. Quem tem que agradecer sou eu. Nós pegamos, né, as acusações que são imputadas ao senhor, que é fraude em licitação, organização criminosa, corrupção passiva e ativa e peculado. Eu queria rapidamente nós aproveitar para tentar conseguir nesse programa, Sim. Até porque depois nós vamos tentar ouvir o Ministério Público, Sim. Deixar claro isso, né? Fraude em licitação, uma, duas acusações, e qual foi a fraude na licitação e onde está o perrengue aí dessa história? Pois é, eles acusam a gente na fraude de licitação num contrato de 2012, que foi feito entre a Coderp e a empresa Atmosfera, no qual eles alegam que houve uma participação entre a mãe e o filho de duas empresas e que essas duas empresas eventualmente estavam em conluio e que não houve uma disputa, vamos dizer assim, de concorrência, etc. E aí alegam também do relacionamento que eu tinha com o Marcelo, que é um relacionamento que eles pegaram... Marcelo Plastino, que era presidente da Atmosfera. Marcelo Plastino. Que se suicidou. Exatamente. Infelizmente. Então, infelizmente. Gostaria que ele estivesse aqui para a gente poder até debater. Mas enfim, eles pegam esse relacionamento meu que eu tinha de muitos e muitos anos com o senhor Marcelo Plastino e junto uma história sem fato, sem provas, me acusando do quê? Que eu facilitei a vida do senhor Marcelo Plastino na Coderp. Ora, o senhor Marcelo Plastino estava na Coderp há muitos anos, muito antes de eu chegar na Coderp, desde 2006. Portanto, ele nunca precisou de mim para absolutamente nada. Se ele estivesse pensando em fraudar ou fazer algo desse tipo, ele não precisava de mim. Então, é uma coisa superada. Outra coisa, existe uma comissão de licitação na Coderp, sempre existiu, composta por funcionários de carreira, no qual eu nunca indiquei nenhuma pessoa, pessoas extremamente competentes e que o superintendente é incapaz de ter uma ou qualquer ingerência sobre isso. Então é um crime impossível do superintendente cometer, uma vez que a comissão é composta por pelo menos 8 elementos, funcionários da Coderp. E quem que indica esses 8 elementos? São de ano em ano. O próprio superintendente, ou não, ou a cada 2 anos. Então, assim, quando ocorreu essa licitação, eu nem estava lá na Coderp, sequer eu estava lá. Não. No próprio 2012, tem uma sala de licitação, onde as pessoas entram e onde os elementos dessa comissão estão. Então, as empresas que vão chegando vão para lá, a gente não tem a menor interferência sobre isso. Inclusive, o presidente da comissão de licitação, depois na Polícia Federal, dizendo que não houve absolutamente nenhuma fraude. O senhor Davi, que sou eu, nunca interferiu em nada. Quem era o presidente dessa comissão? O senhor Renato, é um funcionário da Coderp de carreira que inclusive está lá até hoje.
É uma pessoa que faz parte até do setor e financeiro. que não foi envolvida na operação, mas deu testemunho. Deu testemunho na Polícia Federal. Agora, o mais estranho de tudo é que normalmente nesses crimes de fraude de licitação, se você pegar as prefeituras, outras prefeituras que estão envolvidas nisso, normalmente tem pelo menos um elemento da comissão de licitação que ou vira réu que é investigado, que nesse caso em Ribeirão Preto sequer teve. Inclusive o presidente da comissão de licitação, ele foi arrolado como testemunha da acusação. E no dia, o Ministério Público resolveu o quê? Não ouvi-lo. Por quê? Por que será que não quis ouvi-lo? Porque o depoimento da Polícia Federal foi contundente em dizer que não houve a fraude. Ele foi ouvido na PF e não foi ouvido no GAECO. Não, no GAECO não. Ele foi ouvido perante ao juiz, Dr. Lúcio, que no dia, nós todos estávamos lá, todos os advogados, inclusive alguns réus, como eu estava, e que foi dispensado a oitiva do seu Renato. Eu vou, inclusive, como disse que vou tentar ouvir o GAECO, eu vou também tentar ouvir o Dr. Lúcio posteriormente sobre isso. Porque o GAECO fala, viu, Edilman, que tudo começou comigo em 2012. Horas. Quer dizer, que toda a sacanagem da prefeitura, eu vou chamar de sacanagem. A suposta sacanagem. Suposta sacanagem. Começou comigo na prefeitura, entre a Coderp e a Atmosfera. Olha, o senhor Marcelo Plastino estava desde 2006. Não, é que o senhor está falando do caso da Atmosfera e tem outras coisas, da ERP, o envolvimento... É outro núcleo, né? O envolvimento da prefeitura é outro papo, inclusive com condenações, etc e tal. Por isso que eu digo, desculpa, eu não quis misturar as coisas, não. De maneira nenhuma. Mas, então, essa questão da fraude é muito importante, porque toda a historinha contada, e você me perdoa o Ministério Público, uma história desagradável, que falta provas e elementos contundentes, mas é uma história que ele conta e que até então está colando. E por isso que eu estou aqui, para quê? Para esclarecer esses fatos. O senhor Plastino estava na prefeitura desde 2006. Ele não precisava do senhor Davi. Inclusive, havia 5 contratos de mão de obra vigente na Coderp. E esses 5 contratos, mais essa licitação que eu fiz, eu terminei todos eles, senhoras e senhores, em 2014, em outubro. Todos os contratos com a Atmosfera foram rescindidos por mim. Então, quer dizer que se eu fraudei uma licitação para beneficiar o Plastino e supostamente os vereadores, né? e supostamente os vereadores para votar a favor da prefeita, por que eu ia terminar todos os contratos? Ora, qual benefício o senhor Plastino teve comigo? Inclusive, eles alegam que foi feita uma viagem, Edilman Bernardes, no qual o senhor Plastino pagou para mim essa viagem. Ora, parece, eu lembro, uma viagem para os Estados Unidos, alguma coisa. Plastino, quem pagou a viagem, quem pagou a parte de avião fui eu. O senhor Plastino, com um outro casal de amigos, ele tinha um desconto melhor no hotel, então nós fizemos pela operadora dele e depois nós ressarcimos ele. Então, assim... E tem comprovação disso? Não, do ressarcimento não há comprovação. O que há, maldosamente, o que? Eles pegaram a parte da operadora de turismo, no qual ele pagou a viagem para mim. Ora, $4.000 ou $5.000. E qual o benefício que o senhor Plastino teve depois dele ter pago essa viagem para mim? O que é que eu fiz para ajudá-lo, teoricamente ou não? Ora, eu precisava disso, de $4 ou $5.000 para ele pagar para mim? Não, é claro que não. Então, me desculpem, essa história do Ministério Público não vai encaixando. Mas a gente está aqui para quê? Para poder esclarecer com toda a humildade, respeitando sempre o trabalho do Ministério Público e do Dr. Lúcio, que é o juiz competente da 4ª Vara Criminal. Agora, dizer que houve fraude em licitação, onde há uma comissão de licitação, e mais, viu, Edilman, um fato interessante e novo que não está no processo, é que essa licitação, em 2012, foi alvo do quê? De inquérito do Ministério Público na época, que foi amplamente divulgado pela mídia, onde uma mãe e um filho que estava disputando, o Ministério Público abriu a investigação em 2012, em 2013 se manifestou, e em 2017, após a Operação Sevandija ser deflagrada, recomendou-se o quê? O arquivamento do inquérito, por quê? Por falta de provas. Não havia provas contundentes. Inclusive, o Ministério Público, que não é o GAECO, na época, disse, olha, houve disputa, houve 5 lances dados pelas empresas, no qual o preço foi abaixado inicialmente. Então, como não havia prova suficiente, pediu-se o arquivamento e a juíza, em 2017, deferiu
O arquivamento. O arquivamento. Por quê? Porque não tinha fraude. Aí levanta-se essa história novamente para quê? Para pôr todo mundo envolvido no bolo, inclusive os vereadores, que supostamente indicavam pessoas. Ora, entre nós aqui, indicação, senhoras e senhores, por si só, não é crime. Você tem que ter o quê? A contrapartida. O que os vereadores receberam? Para configurar o crime. Sim. Isso foi apurado? Não está nos autos. Ora, precisa ver qual vereador votou determinada matéria para quê? Para beneficiar a prefeita, certo? Foi apurado? Não. Não tem nada nesse sentido. Se supostamente a ex-prefeita Darcy Vera era a maior beneficiada, no qual a história toda se desenvolve, ela não é nem réu. E pior... Nesse caso, né? No núcleo dos terceirizados. E pior, eles me colocam como chefe. Chefe junto com Marco Antônio, Ângelo Inverniz e Luquezzi. Senhores... Mas... Aí eu quero aproveitar e entrar no organização criminosa que deve estar surgindo a partir daí. Sim, vamos lá. Não há um elemento testemunhal, não há uma prova de e-mail, ou telefone, ou texto que me liga a esses indivíduos. Pior, se o Ministério Público, como deve ter feito, e a gente aqui, qualquer um perguntar para CODER, funcionários da CODER, funcionários da Prefeitura, se havia qualquer relacionamento com esses indivíduos do Davi, não há. Eu nunca tive um relacionamento com eles, senão o estrito profissional. Edmo, quem denunciou a prefeita Darcy Vera em 2013 para o Ministério Público fui eu, e ninguém fala isso. Está nos autos, pelo calote da prefeitura dava na época com a CODER. Isso foi amplamente divulgado na mídia. A dívida da prefeitura com a CODER. Sim. E eu mandei o quê? Eu mandei o suposto dossiê que foi lá amplamente divulgado nos jornais para o Ministério Público apurar. Se eu denunciei a prefeita e se esses indivíduos eram pessoas ligadas à prefeita, horas, eu nunca fiz parte do núcleo de relacionamento da senhora prefeita Darcy Vera. Pode perguntar para quem for. Essa história de que eu, Davi, faço parte de uma organização criminosa com esses indivíduos, não há uma prova sequer me relacionando com eles. Nenhuma. Zero. Mas muito embora o Ministério Público me acuse. Só para concluir, quando nós falamos do negócio da... Está me refrescando a memória aqui. Sim. Me confirma ou desmente. Claro. Parece que além da viagem para os Estados Unidos tinha um carro BMW na jogada. Isso, e a questão do carro. Outra coisa, foi apurado. Não está nos autos, foi apurado. E constatado o quê? Absolutamente nada. Porque o Ministério Público, nas suas alegações finais, nem entra nessa esfera. Muito menos na questão de suposta mesada que ele me dava, ou aquele R$1 milhão que ele me deu para eu supostamente sair da CODER. Tudo mentira. Mentira que foi amplamente divulgado por uma pessoa com sérios problemas psiquiátricos e que depois veio a suicidar. Mas nada disso se provou. Por quê? Porque não é verdade. Não é verdade. Então, nas alegações finais do Ministério Público, ele não usa de nada disso. Isso sumiu dentro do processo, sumiu nos autos. Então, mas para que serviu isso? Para machucar a nossa índole, a nossa moral, para desmoralizar, para falar, olha, ele fez isso, fez aquilo. Não, gente. Estou aqui simplesmente para falar a verdade. A verdade tem que ser dita e a palavra do Ministério Público não pode ser a última palavra. Lógico que tem que ser investigado, tudo tem que ser investigado, mas muita coisa não foi investigada. Deixa eu chamar o nosso intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta. Até já. Unimed Ribeirão, o plano que abre as portas do hospital mais inovador da região, de um dos centros cirúrgicos mais seguros do país, do Centro de Cardiologia e Neurologia com tecnologia de ponta, que abre as portas de uma UTI com equipe altamente qualificada, de um avançado centro de diagnóstico, que abre as portas para uma equipe multidisciplinar, além de uma moderna hotelaria. Unimed Ribeirão, de portas abertas para você e para a saúde da sua família. Hoje eu quero aquela brusqueta de pepperoni. Eu não vejo a hora de provar o confit de pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? E eu mereço o brownie de sobremesa. Eu vou pedir a torta de chocolate com gelé de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa.
O Mousse Cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu. Em 1924, o desafio está no ar. Rádio Clube. Liderança total. Voltamos a apresentar apoio Unimed, Mousse Cake, Valor Up, Blue Train e Una. Estamos de volta com esse exclusivo segundo bloco do programa aqui no Recafé, no Instituto SEB, esse café delicioso que a gente grava todos os nossos programas, recebendo o empresário Davi Cury, ex-superintendente da Coderp, que está abrindo aqui as suas versões em relação ao ocorrido na Operação Sevandija. Davi, nós podemos falar agora sobre corrupção passiva e ativa, ou seja, também há denúncia por parte do Ministério Público, e deve ter constado nas alegações finais, com relação à corrupção passiva e ativa. Vamos lá, eu só... vocês me desculpem, uma pequena correção. Pode fazer. Não é versão, é a verdade que eu estou dizendo, tá? Tá. Muito embora as pessoas podem não acreditar, mas a gente está aqui é só simplesmente para falar a verdade. Claro. Não só defender o lado aqui da defesa, não é isso, é simplesmente falar a verdade. Mas vamos lá, na questão das corrupções, não há sequer um imputamento à minha pessoa com respeito a dinheiro. Corrupção, quando todo mundo pensa, é desvio de dinheiro. Mas não, nesse caso, o que eles falam da corrupção que eles imputam à minha pessoa? De receber indicação de vereadores e de ter indicado 5 pessoas, supostamente. É o que eles imputam à minha pessoa. Ora, vamos lá então, vamos aos fatos. Receber indicação de vereadores, senhores, a Coderp não contratava essas pessoas. A Coderp recebia currículos e encaminhava para quem? Para a empresa Atmosfera. É, claro. Não era eu que contratava. Portanto, os contratados eram da Atmosfera e não da Coderp. Exatamente. Outra coisa, indicar supostamente 5 pessoas é uma mentira. Imputam à minha pessoa 3 indivíduos que foram contratados em 2009. Sequer eu pensava em ser superintendente da Coderp em 2012. E mais, supondo que isso fosse verdade, qual o benefício que eu tive, Edmo Bernardes, e a todos vocês, de ter 2 pessoas, ou 1, ou 5? Qual o benefício que eu dei para elas? Eu pegava salário delas? Há depoimento de pessoas dizendo, não, olha, o Davi me contratava, mas ele me forçava a devolver, ou ter algum benefício em troca. Não, não há. Isso machuca muito, você imputar um crime tão doloroso, tão difícil de aceitar, que é essa corrupção, que pode dar de entender que o quê? Pô, o cara é criminoso, o cara roubou dinheiro. Não, senhores, não há 1 centavo imputado à minha pessoa de desvio de dinheiro. O que eles imputam à minha pessoa? Olha, já que não acharam nenhuma prova nesse sentido... Nem de corrupção ativa e nem passiva. Não. Deixa eu só fazer uma pergunta. Na sua conta corrente deve ter sido vasculhado, eu imagino. Claro! Foi amplamente vasculhado. Ah, e mais, que bom que você tocou nesse assunto. Acharam alguma coisa na sua conta corrente? Não, não acharam nem nada disso. Na sua esposa? Nada. Foi amplamente quebrado o sigilo e mais. Estranhamente, Edmo Bernardes, eu fui o único réu na operação que não houve busca e apreensão. Não buscaram e não fizeram nenhuma apreensão. Nem na sua casa? Nada. Nada. E mais, seu celular? Nada, tá comigo, continua comigo. Se eu sou o chefe, suposto chefe, por que não pegam as minhas coisas e investigam? Por que ficou de fora eu? Por que eu não fui preso juntamente com os outros no mesmo dia e demorou uns 15 dias para eu ser preso? Deixa eu te fazer uma pergunta. Mas só terminando, você claro, me perdoa? Claro, senão eu vou perder aqui a linha de raciocínio. Não, vontade. Edmo Bernardes, eu não há um grampo telefônico meu. E mais, nenhum. E mais, se eu fizesse parte dessa suposta organização criminosa, em determinado momento, com essas milhares de horas que foram grampeados e foram amplamente divulgados, algum desses membros, em determinado momento, falaria sobre meu nome. Mas não.
Eu havia saído da prefeitura há 1 ano e 7 meses. Eu não sou político, nunca fui político, estava na iniciativa privada. Deixa eu te fazer uma pergunta. O senhor imagina que possa estar havendo por parte do Ministério Público, já que ele comprovou alguma coisa em relação à atmosfera, cujo presidente falecido da atmosfera subornava vereadores, como ficou comprovado com alguns vídeos aí, etc e tal. Será que a atmosfera, esse caso, eu pergunto se a sua sensação é essa, será que a atmosfera, ela, juntamente com vereadores, juntamente com a prefeitura, juntamente com o secretário lá, o Marco Antônio, será que em função do relacionamento da atmosfera ser com a Coderp diretamente e não com os outros órgãos, o Ministério Público possa estar colocando tudo no mesmo balaio indevidamente? Então, aí nós vamos entrar na seara das suposições. Porque eu tô supondo. E aí, Edmo, é muito delicado a gente supor em algo, porque a gente começa a entrar na subjetividade. Nesse campo é complicado no direito. Eu não sou advogado, mas eu aprendi... Nem eu, muito menos. Então, mas eu sei fazer pergunta, no máximo. Eu aprendi muito com a dor. Eu aprendi muito a não julgar as pessoas para não ser julgado. Eu sou julgado por milhares e milhares de juízes, que são a população hoje, indevidamente. Então, assim, eu não quero entrar, se me perdoe, nessa seara, mas eu quero acreditar o quê? Que uma hora essa justiça será feita. E aqui eu estou aqui para você, para esclarecer aos seus ouvintes e principalmente falar para o doutor Lúcio, que é a pessoa que vai julgar. Não, doutor, vamos julgar em cima de provas e não de comoção social. Tá? Então é o que eu peço. Gente, nos autos não há uma prova testemunhal, Edmo Bernardes. Olha que foi ouvido centenas de testemunhas. Não há uma testemunha que falou contra o Davi. Não há. Não há uma prova contundente contra o Davi. Não há uma prova de desvio de dinheiro contra o Davi. Não há. O que há é uma história contada do Ministério Público que todo esse suposto escândalo começou em 2012 com a minha pessoa. E eu aqui estou esclarecendo, tentando esclarecer para vocês a verdade. Peculato. Peculato, eles imputam na questão da questão da prefeitura, que a Coderp dispensava licitação com a prefeitura para poder pagar o senhor Marcelo Plastino e a Atmosfera através dessa dispensa de licitação da prefeitura. Ora, a Coderp nunca dispensou licitação com a prefeitura. Quem dispensava a licitação era a prefeitura com a Coderp. E todos os contratos de dispensa de licitação foram aprovados pelo Tribunal de Contas. E o que o Ministério Público alega? Que o suposto objeto do contrato era genérico. Gente, sempre foi feito assim. Nunca mudei uma vírgula do que era feito. Nunca mudei um edital na Coderp para beneficiar X, Y ou Z. Nós pegamos os editais desde 2008 e comparamos um por um. Desde quando a atmosfera entrou lá? Desde quando a atmosfera entrou lá para provar o quê? Não, eu não interferi em nada, Edmo Bernardo. Havia uma comissão de licitação que tinha total prerrogativa para fazer o que bem entendeu. Tá? Não há. Essa ideia de peculato, ela pode se imaginar em função dos processos de licitação que foram feitos durante a sua administração, durante a sua gerência na Coderp. Mas, na realidade, o mesmo modelo, isso que o senhor está querendo dizer, o mesmo modelo, ele vinha sendo praticado antes da sua gerência, do seu gerenciamento da Coderp. Desde 2001, Edmo Bernardes, era o mesmo modelo. Mesmo modelo. Sempre foi aprovado pelo Tribunal de Contas. E eles me acusam o pior, porque eu não assinei nenhum contrato de dispensa de licitação. Eu assinei a re-ratificação. Re-ratificação, o contrato na sua origem, ele não foi penalizado. Como é que uma re-ratificação tem que ser penalizada se lá na sua origem ninguém levantou isso? Então, tudo muito estranho, tudo muita falta de prova, tudo uma história contada que tem que ser o quê? Desmistificada. Nós temos que falar a verdade para a população. E eu estou aqui de cara limpa, enfrentando, tenho total convicção que um dia eu serei absolvido. Nós vamos indo para o final do programa. Eu não posso deixar de lhe perguntar o seguinte:
o seu sentimento, a sua figura, a sua pessoa física, a parte, tinha algum conhecimento de fraudes, desse trânsito todo da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, ou você não tinha conhecimento de absolutamente nada? Edmo, eu posso falar do que diz respeito à Coderp. Para configurar crime, esses crimes que são imputados a mim, tem que ter o dolo. Você querer fazer o crime. Eu não quis fazer, nunca quis fazer nenhum crime. Se a minha amizade com o Plastino deduz que eu facilitei, que era conluio, isso não é verdade, não se provou verdade. Há uma delação de 2 ex-funcionários da Atmosfera que foram feitos para judicializar a voz de uma pessoa que suicidou, que fala que o Plastino me falou que colocou o Davi na Coderp para facilitar as coisas, o que não é a mínima verdade, não se prova. Se tem uma fala de um terceiro, eu não fui colocado lá para facilitar a vida de ninguém, pelo contrário, terminei todos os contratos que eram julgados na época, difíceis, e o tribunal, eu estive pessoalmente no Tribunal de Contas algumas vezes e segui a orientação do Tribunal de Contas. Portanto, não tive dolo em fazer absolutamente nada. Falta 2 minutos para terminar o programa, vamos lá. O Plastino, comprovadamente, tinha algum envolvimento com a Prefeitura, com vereadores, etc. Está lá nas imagens, incontestável. Enfim, cada um dá a sua versão, cada um dá a sua. Mas está nas imagens, desculpa, depois de que eu saí da Coderp. Depois que você saiu da Coderp. Depois que eu saí. A pergunta é, se o Plastino tivesse vivo e tivesse que testemunhar em relação à sua pessoa, o que você acha que ele diria? Então, aí nós vamos entrar de novo na suposição. E é muito delicado porque tem uma família que ele deixou, que é a mãe dele, que é a dona Marina, que é o filho dele, que é o Pedro, e que se eu falar assim, qualquer coisa, o que ele diria, a gente não sabe na mente dele, porque era uma pessoa, que isso é fato, era uma pessoa com sérios problemas psiquiátricos. Ele recebia tratamento. Deu o que deu. Isso, mas ele vinha com um histórico muitos anos. Eu era amigo dele, então a gente conhecia. É um histórico, assim, era uma bomba atômica. Então, como a pessoa vai reagir mediante a uma situação, é complicado. Tanto que ele estava tentando fazer uma delação e está nos autos, conversa dele com o filho, e que supostamente ele envolve até o Ministério Público numa possível delação. Então, assim, a pessoa quando vai presa, uma pessoa tenta fazer qualquer coisa para sair da prisão e inventa. E comigo, ele inventou, e eu tenho uma absoluta certeza e convicção, estou aqui falando para vocês, que foi uma invenção da parte dele e um desespero da parte dele. Chegamos ao final, eu quero agradecer a sua boa vontade em vir dar essa entrevista com exclusividade para a gente. Se quiser deixar algum recado, tem 30 segundos. Olha, eu queria deixar um recado. Eu estou falando aqui para o Dr. Lúcio, que vai me julgar daqui uns meses. Doutor, o grande recado é que o senhor me julgue sobre provas, sobre os fatos que estão nos autos. Não julgue, eu peço, eu tenho absoluta certeza que o senhor é um homem justo, que vai julgar sobre o que está nos autos, e não uma história com ilações e suposições que não fecham. Eu agradeço, Edmo, o espaço, agradeço a todos que estão aqui, muito obrigado, de coração. Bom, semana que vem estamos de volta, como eu disse, vou tentar ouvir o Ministério Público, vou tentar ouvir o Dr. Lúcio Machado, Lucenés Machado, meu amigo, inclusive, para a gente poder ver se interessa a eles dar alguma versão, algum parecer em relação a isso. Semana que vem estamos de volta, até lá! Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Muscake. Venha reconhecer. Unidade Itatiaia. Valorap. Auditoria. Contabilidade. Consultoria tributária e financeira. Blue Trade. A sua assessoria de investimentos de verdade. Una Gastronomia e Empório. Vinho, azeites, queijos, camarões. Delícia.